Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando a verdade em Cristo Jesus. E vamos começar com o Evangelho de João. Vamos lá? Vamos lá. Então tá. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a luz. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então, dá uma olhadinha aí para nós, Mateus 3:1. O que diz aí? Mateus 3:1. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Mateus 3:1. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia... Acabou. Acabou? É. Então o que tá. ele dizia não tá no verso 1. Pois bem, então ele estava no deserto da Judéia. Da Judéia. Então tá. Versículo 7, vamos lá. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas, olha, isso aqui é importante para nós. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Cheio de graça Amém. E verdade. Amém. Vamos ali para a parte do testemunho de João Batista, lá no versículo 15. João o Batista, testificou dele e clamou dizendo... Testificou de Jesus, tá? Este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Isso é muito importante. Jesus vem trazendo a graça. Porque a lei foi dada por quem? Moisés. A lei foi dada por Moisés. E a graça e a verdade vieram por? Jesus. Por Jesus Cristo. Moisés deu a lei, mas a graça e a verdade veio por? Jesus. E nós somos salvos através da? Da graça. Olha aí. Ah, que legal, né? Que João Batista já falou isso antes mesmo de Jesus chegar. Ele já tinha avisado, ó, a lei foi dada por Moisés. Ok, beleza. Mas não dá para cumprir a lei. É impossível para o homem cumprir a lei. Mas aí ele diz, mas a graça e a verdade vieram por? Jesus, eu nunca tinha me dado conta, mesmo lendo esse texto, que João Batista já pregava a graça. Tá aí, ó, viu? Antes de Jesus, de revelar Jesus. Maravilha. Ah, que legal. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Fala a respeito disso. É bem interessante, né? Porque, repete ali, Deus nunca foi visto por alguém. Deus nunca foi visto por ninguém, mas foi revelado através do seu Filho unigênito. Então, ele foi Deus é possível ser revelado, é visto através da pessoa de Jesus Cristo.
E aqui diz assim, ó, que está no seio do Pai. Que está no seio do Pai. O que é estar no seio do Pai? Ah, isso daí tu que tem que explicar. Entre os dois ombros, Uhum. o colo, o No seio. colo. Isso, está protegido, está nele. Lembra de Abraão, o seio de Abraão? Amparado. Amparado. Então, quando as pessoas dizem assim, ó, está no seio de Abraão, ou seja, está pela autoridade que Deus deu a Abraão, a promessa que ele fez, no seio de Abraão, ou seja, está protegido Faz pela parte promessa daquela promessa. que Deus fez a Abraão. Então, está no seio de Abraão. E Jesus está no seio do Pai. Deus, do Pai. Isso. E nós estamos No seio de Jesus. no seio de Jesus, que está Em Deus. em no Deus. Pai. Então, nós estando em Jesus, também Estamos em estamos Deus. em Deus. No Pai. Maravilha. Que está no seio do Pai e o fez conhecer. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? Os judeus enviaram lá os sacerdotes e levitas. Pergunta lá quem é aquele homem lá que a gente não sabe quem é. Quem és tu? Aí João confessou e não negou. Confessou dizendo, já disse de primeira. Quem que falou de primeira? Não me lembro. Eu não sou o Cristo. Ah, é. João, quando perguntaram para ele assim, ó, quem és tu? João já largou de primeira, eu não sou o Cristo. Não se preocupem. Eu não sou. Claro, eles já foram pensando nisso, né? Então, E porque ele se já- João dissesse que ele é o Cristo, ele ia ter que provar de diversas maneiras. E aí já viu, né? Então ele já disse, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então, quem és, pois? És tu Elias? Eles perguntaram se ele era o Elias. Por que eles perguntaram se ele era o Elias? Olha para nós aí no... É o Marcos? Não. Malaquias? Malaquias, isso. Malaquias 4, 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, por que eles perguntaram, és tu Elias? Porque tinha essa profecia. Tinha profecia, né? Dizendo que ia enviar o Elias. Então, eles já queriam saber, tá, por acaso tu é o Elias, aquele que foi dito lá em Malaquias? E aí João disse, não sou. Simples assim, não sou. E aí eles insistiram, és tu o profeta? Por que eles perguntaram se ele era então o profeta? A gente vai ver isso aí lá no Deuteronômio 18, do 15 ao 18. 18 do 15 ao 18. Sim, porque primeiro eles perguntaram, né? João já chegou dizendo, eu não sou o Cristo. Aí eles falaram, não, mas então tu é o Elias? Ele falou, não, não sou o Elias. Então tu é o profeta? Não é o Cristo, não é o Elias. Né? Porque eles estavam esperando, né? Ou estavam esperando o Cristo, estavam esperando então o Elias, estavam esperando o profeta. E aí, tu é o profeta? João disse, não, eu não sou o profeta. Mas por que eles perguntaram se ele era o profeta? E a resposta está lá em Deuteronômio 18, do 15 ao 18. Do 15 ao 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Olha aí, quem é que está falando que vai aparecer um profeta? Ele mesmo.
Deuteronômio, Moisés. Deuteronômio, Moisés. Ele pega e fala assim, ó. Vai chegar aí, vai vir no meio de vocês um profeta. Vai ser maior do que eu. A ele ouvireis. Então, Moisés já estava avisando que o profeta iria chegar. O profeta tão aguardado. Por isso que lá perguntaram para João Batista. Nem chegaram a perguntar, né? João já chegou falando. Eu não sou o Cristo. Tá, mas tu é o Elias? O Elias é Marcos de Malaquias, Malaquias, né? Ele falou, não, eu não sou o Elias. Aí depois perguntaram, tá, mas tu é o profeta? E aí Deuteronômio, porque Moisés tinha falado, né? E aí ele disse, aí o que ele disse? Vamos ver o que ele disse. E respondeu, não. Simples assim, não. Disseram-lhe, pois, quem és para que demos resposta àqueles que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Ou seja, os sacerdotes, os levitas foram enviados pelos judeus para saber quem era João Batista, que quem ele era, afinal de contas, né? Que personagem era esse? E até agora o João só negou, né? Não sou esse, não sou esse, não sou esse. E essa então fala para nós quem és tu, para que a gente possa responder lá. Tu quer dizer o que o João falou ou eu continuo lendo? Não, eu tenho que ler daí, porque eu não sei de cor. Então eu vou dizer o que o João disse. Diz. João disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías, já vou abrir Isaías. Olha aí que maravilha. João Batista, respondendo a eles, disse, ó, Isaías falou de mim. Sabe o que ele disse? Lê para nós aí, então, o Isaías 40 e é o 3, né? 40, verso 3? 40 é o 3, isso. Voz do que clama no deserto. Preparai, perdão. Preparai. Vou voltar. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Olha aí, ó. Isaías estava falando de quem? De João Batista. João Batista, que ia chegar um profeta, que ele ia clamar no deserto, que ele viria antes do profeta e ele ia endireitar o caminho, ele viria na frente, ele iria anunciar a chegada do Messias, do profeta. Então, por isso que Deus colocou João Batista na figura para testemunhar de quem? Jesus. De Jesus. Para testemunhar de Jesus. E aí, os enviados lá dos fariseus perguntaram e disseram-lhe, por que batizas? Ora, por que tu tá batizando então, se tu não é o Cristo, nem o Elias e nem o profeta? Que história é essa? Tu ficar batizando aí, se tu não é nenhum desses aí? Parece até que eles não se atentaram nas palavras de Isaías, que iria chegar esse aí que ia endireitar as veredas. Mas João respondeu-lhes, dizendo, eu batizo com água. Mas no meio de vós... da onde vem a salvação? Dos judeus. Dos judeus. No meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Agora nós vamos para o próximo dia. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele. Estava indo em direção a ele. E disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Está aí, é ele. Este é aquele do qual eu disse, após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia.
mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. Olha só, para que fosse manifestado a Israel, o que aconteceu? Vim eu testemunhando. Ó, é esse aí. Então João Batista veio para testemunhar de Jesus, para dizer, gente, eu estou falando de um que está vindo aí, que é maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo, que eu não sou digno de desatar as correias, né, das sandálias dele. Então eu estou dizendo, então João Batista, Deus deu essa missão para João Batista, para testemunhar, para que as pessoas ficassem ouvindo o João Batista e depois, quando chega o Cristo, ele diz, é esse aí, é esse aí. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse. Quem é que mandou João Batista batizar com água? Deus. Deus! Né? Ele disse, eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que? Batiza com o Espírito. Então Deus falou para o João Batista, ó, quando tu vires o Espírito repousar sobre ele, é esse aí. Fica atento, João. Fica atento, porque quando vier o Espírito repousar sobre ele, porque tu vais ver, o João Batista tinha discernimento espiritual. E aí, quando ele viu que repousou sobre o Cristo, ele disse, é esse aí. Tá ali ele, porque Deus me falou que o Espírito iria repousar sobre ele. É ele que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Testificado que é o Filho de Deus. Então João Batista veio... Qual era a missão de João Batista nesse mundo? Anunciar a chegada de Cristo, do Filho de Deus. Ser testemunha. Testificar. E quando ele chegou, né? Eu tava pensando aqui, na verdade, desde a hora que tu falou de que ele viu e falou, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tudo mais, eu tava pensando assim que quando Deus revela a Jesus Cristo, né, pra gente, é de imediato o reconhecimento, não há dúvida. Não há dúvida. Né? Tava refletindo nisso que, na verdade, corrobora com as experiências todas, né, de todo mundo que vem a conhecer Cristo. Porque quando Deus fala, quando Deus revela, não tem dúvida. Porque... Por isso que muitos não reconhecem. Porque ainda não chegou a hora de Deus revelar para essa pessoa Jesus Cristo. Isso é importante. Porque daí pode passar o Cristo na frente. Mas ele não vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só quando Deus revelar. João Batista tinha essa revelação. Por isso que ele reconheceu. Então, quando uma pessoa não reconhece a figura de Jesus Cristo ainda, é porque... Os olhos ainda estão... Mas os olhos nossos, os olhos comuns, os olhos normais... Espirituais. Os olhos espirituais. Aquele que é do Espírito conhece as coisas do Espírito. O que é da carne conhece as coisas da carne. Mas do Espírito conhece todas as coisas. Então é importante que Deus... é Ele que abre os... olhos espirituais e os ouvidos espirituais. Então quando Deus revela, não há dúvida. Se você tem uma revelação do Senhor, você já sabe, né? Não existe uma dúvida. Agora, se tem uma dúvida e tal, então nós temos que tirar provas, nós temos que ver. Senhor, foi tu mesmo que disse? Foi tu mesmo que falou? Né? Porque quando Deus fala, não tem dúvida. Sim. Os primeiros apóstolos de Jesus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos.
Mas onde é que João estava, afinal de contas? João estava lá, aí no outro dia João estava lá, aí no outro dia João estava lá. Onde é que João estava? Não me lembro. No Rio Jordão. No Rio Jordão? Isso, lá ele batizava. Mas antes fala ali outra coisa. O quê? Na Judéia, mas saída, tipo, não sei... Então, do deserto, não? Então, o João Batista, ele ficava ali no Rio Jordão, batizando e batizando as pessoas. Que batismo era esse? Das águas? Da água. Batismo do arrependimento. Do arrependimento. Mas aí ele falou, vai vir um aí depois de mim, que esse vai batizar com... O Espírito Santo. Então não vem me dizer que não existe o batismo do Espírito Santo, tá? Não vem me falar. Não vem com essa, né, mano? Não vem com essa. Tem o batismo com o Espírito Santo e esse quem faz é o próprio Deus, tá? E ele estava na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo passar Jesus, disse, mais uma vez, não é à toa que João Batista veio para confirmar, para testemunhar, para testificar, porque pela terceira vez ele disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, o papel do João Batista era, gente, tá aqui, ó, aquele que eu falei, tá aqui, é aqui, ó. É ele. É ele, é ele. Ele chegou. Ele chegou. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. O que os 2 discípulos ouviram? O que eles ouviram? Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, olha só. Então, olha que maravilha. Esse é o Cordeiro de Deus. Opa, então é para lá que eu vou. Então é para lá que eu vou. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe. O que ele disse? Que buscais? Que buscais? Jesus sendo seguido, aí Jesus se vira. Que buscais? Que buscais? Aí eles disseram assim, Rabi. Essa palavra é muito importante. Rabi. Sabe o que significa Rabi? Era o mestre? Mestre. Mas quem poderia ser chamado de Rabi? Tem uma regra. Quem já tinha, né, os... não sei quantos alunos lá. Mentira que tu sabe isso. Eu acho que tu já me disse isso em algum momento. Para ser chamado de Rabi, tinha que ter mais do que 30 anos. Porque somente 30 anos é que as palavras do homem tinham uma importância com os cidadãos, né, na sociedade, acima dos 30 anos. E para ser chamado de Rabi, para ser chamado de mestre, tinha que ter no mínimo 10 discípulos. Jesus escolheu 12 para garantir. Vai que 2 desistem. Não, então, mas ele falou aí, chamaram de mestre e Jesus aí já tinha discípulos, então? Já tinha 10 alunos, sei lá? Provavelmente que devia ter muitas pessoas seguindo Jesus. E aqueles que seguem Jesus são seus discípulos. Que legal. Então nós vamos ver aqui os apóstolos, né? Mas discípulos, Jesus já tinha, até mais do que 10. Existiam vários discípulos, várias pessoas que estavam seguindo. Já era uma autoridade... como é que fala quando é? Na palavra. Tipo religioso, assim. Isso, já era uma autoridade religiosa, exatamente. Eclesiástica. Pois, muito bem. E eles disseram, Rabi, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Olha aí, que maravilha, Jesus convidando. Onde é que tu mora? Vem e vê. Vem comigo. Mas é claro que eu vou. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Então André... Um dos que seguiu, então, um dos 2... era André. Exatamente. E aí, esse André, achou primeiro a seu irmão. Quem era o irmão? O Simão. O Simão. E disse-lhe, achamos o Messias. Para não ter dúvida. Mas por que eles disseram? Por que eles tinham certeza? Por que eles disseram assim, achamos o Messias? Porque João, né? João, mais certeza do que João deu.
Porque o papel de João, a missão de João, vinda, dada pelo próprio Deus, aonde Isaías disse, vós que clama no deserto, endireitai as veredas. A missão foi dada por quem? Por Deus. Por Deus. A missão de João Batista era testificar que aquele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No ventre da mãe dele, né? Ele já foi gerado para esse propósito. Para esse propósito, exatamente. João já tinha esse propósito. Então, ele disse, achamos o Messias. E levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse, isso aqui eu acho muito interessante, porque Jesus, ele conhece, tu és Simão, filho de Jonas. E aí a intimidade que Jesus tinha, né, já com Simão. o Simão, a ponto de Jesus chegar e dizer assim, ó, a partir de agora, né, tu vai se chamar Cefas. Assim, imagina, né? Ah, tu é o Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né? Imagina, chega o Rabi, o mestre, e fala, ah, tu é o Dylan? Não, a partir de agora tu vai se chamar Pedro. Tá bom? Então, a senhora que manda. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe. E disse-lhe, o que Jesus disse para Filipe? Segue-me. Segue-me. Eu colei ali. Tu colou? Tá em vermelho, né? Aqui a Bíblia, as palavras de Jesus estão em vermelho. E Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas como que eles sabiam que aquele lá era quem Moisés tinha escrito na lei e de que escreveram os profetas? Por causa de João Batista. Por causa de João Batista. Então a figura de João Batista era essa missão. Que missão? A de testificar, né? Que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não tinha dúvida com relação a isso. João Batista veio para isso. É muito importante que a gente nunca se esqueça que João Batista veio com esse propósito, assim como eu tenho um propósito na minha vida. A Kels tem um propósito na vida, você tem um propósito na vida, e quem dá esse propósito não é você mesmo. Deus te dá um propósito na vida. Amém. João teve esse propósito na vida e ele desempenhou com maestria esse propósito. Por isso que as pessoas, ao ouvirem João, tiveram a certeza, não, aquele que tira o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, porque João Batista disse. Olha a importância da autoridade de João Batista através de Deus. Disse-lhe Natanael, essa frase aqui é famosa. Tu lembra dessa frase aqui? Disse-lhe Natanael, o que Natanael disse para ele? Para Jesus? Isso, não, o que Natanael disse pro Filipe? Não me lembro. Né? O Filipe disse, né? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Me lembrei agora. Aí, disse-lhe Natanael. O que Natanael disse? Eu não sei as palavras exatas, mas é tipo, pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Exatamente. Nazaré, pequenininha, de nada, ínfima. Aí disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí o Filipe disse, vem e vede, vem comigo, né? Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, olha só, Jesus já falou dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, sincero. Imagina, tu tá chegando perto da pessoa
E a pessoa já fala assim, ah, olha aí, ó, esse aí é um verdadeiro israelita, que não há dolo nele, que ele é uma pessoa sincera. Ué, mas eu nunca te vi na vida. Em 2 momentos, Jesus mostra que conhece a pessoa, né? Antes de a pessoa se apresentar. Qual é Ali em Simão, né? E depois para Natanael, ele já diz, tu é o fulano. Depois ele diz, eis aqui um verdadeiro israelita. Exato. Então, interessante, né? Muito interessante. E aí, se nós formos fazer a exegese desse estudo, né? Nós vamos entender que Jesus já os conhecia, que ele já vivia perto ali dos pescadores, né, de Pedro, de Natanael e tudo mais, mas nos relatos bíblicos nós temos a partir dos 30 anos de Jesus. Então, até aparecer, né, nós temos ali os estudos aos quais Jesus já habitava com eles eram vizinhos e tudo mais, mas ele ainda não havia se revelado para ninguém que ele era um rabi, que ele era um mestre. Mas é que eu quero dizer que ele faz questão de dizer, eu te conheço. Isso! Ele faz questão de... Eu te conheço, eu sei quem tu é. Pô, é bom demais. Lindo. Quando Jesus ele diz assim, ó, eu te conheço, é transformador. É transformador. Não é à toa que nós podemos conhecer Jesus através da palavra, ouvir dizer e tudo. Mas quando nós temos a certeza que Jesus nos conhece, é maravilhoso. E como é que nós podemos ter a certeza que Jesus nos conhece? É aquela frase que eu gosto muito. O Espírito de Deus testifica ao meu espírito que eu sou Filho de Deus. Filho de Deus. Isso é uma conversa para outro dia. Disse-lhe Natanael, de onde tu me conheces? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. E nós sabemos o que aconteceu embaixo da figueira. Natanael estava lá, ele estava orando, ele estava clamando, ele estava pedindo por Deus. Só que Natanael estava sozinho, para ele estava sozinho. E aí chega Jesus e diz assim, ó, eu te vi embaixo da figueira. Eu ouvi o que tu disse. Eu estava contigo naquele momento. Sabe aquele calor que tu sentiu ali, que alguém estava ouvindo as tuas preces? Era eu. Não é à toa que Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi. Não me lembro das palavras. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus até nessa hora parece que ele fica surpreso, né? Parece que ele fica surpreso. Jesus responde para ele assim, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. Olha, eu acho que o Natanael já se arrepiou inteiro, né? Porque até eu já fico arrepiada. Eu fico pensando assim, eu fico me colocando na situação, né? Sim. Penso assim, Jesus chega, me diz que eu sou um verdadeiro israelita, diz que me viu ali, eu tava sozinho, não vi ninguém, não tava com ninguém. Então ele me viu, ele me conhece, ele sabe de mim, sabe das minhas coisas. Ele é o rei de Israel, é o Filho de Deus, o rei de Israel. E agora ele me diz que eu vou ver coisas incríveis. Meu Deus. E essa é uma das maiores provas que nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. É sempre. Não é quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Não é. A exegese é outra, porque nós estamos sempre na presença do Senhor. O Senhor sempre está conosco. Está sozinho no teu quarto, está em oração, está orando por outras pessoas. Neste momento, estamos com Deus, Ele sempre está conosco. O reino dele chegou e habita em nós. Aleluia! Então essa é uma prova que o próprio Natanael experimentou. Achei que eu estava sozinho embaixo da figueira. E aí vem
o Filho de Deus e diz: eu te vi lá na figueira, eu estava lá contigo. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. E Jesus diz: coisas maiores do que essas verás. E ainda disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto. Isso é importantíssimo. Daqui em diante, a partir de agora, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Duas coisas muito importantes. Jesus disse: a partir de agora, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Vamos ver lá. Tu lembra onde que é? É em Gênesis? Deixa eu ver. Peraí, aqui eu já vou achar. Acha aí para nós. Isso é muito importante, porque Jesus fala a partir de agora, não é antes. Gênesis 28:12, peraí. Gênesis 28:12. Jesus diz: agora vocês vão ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que isso quer dizer? Qual é a referência? A referência, então, está em Gênesis 28, verso 12, que fala que: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Que foi aquele sonho que Jacó teve. Jacó teve esse sonho maravilhoso que foi revelado a ele, que a comunhão entre o céu e a terra ia ser estabelecida através da figura de Jesus. O Salvador iria restabelecer a comunhão entre o céu e a terra. Jesus é a escada. É Ele que vai ligar o céu e a terra, a comunhão. Vamos fazer as pazes com o céu, vamos fazer as pazes com Deus através de Jesus. Por isso que Jesus fala: vocês vão ver o céu aberto. Quem é o céu aberto? Jesus vai abrir o céu para nós. E vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada. É através de Jesus que subiremos aos céus. Tudo que for ligado no céu será ligado na terra. Que for ligado na terra será ligado no céu. Através de quem? Jesus. De Jesus. Olha que maravilha! Sensacional! Nós temos aí tudo isso no primeiro capítulo de João. Abençoado seja o santo nome do Senhor. Santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. No primeiro capítulo nós tivemos a grande revelação, ao qual Jesus vai restabelecer a comunhão entre o céu e a terra. Não é maravilhoso isso? Nossa, é incrível. Aleluia. Aleluia. Emocionante, não é? É emocionante, é lindo. Então tá bom. Terminamos então o primeiro capítulo de João. Tu quer falar alguma coisa? Não, eu ainda tô em êxtase com essa leitura. É maravilhoso, a gente né? aprende muita coisa, né? Cada vez que lê, na verdade. Cada vez que lê é uma nova revelação, uma nova revelação, não tem outra palavra, né? E tu sabe por que cada vez que a gente lê e repete a leitura tem uma revelação nova? Não sei. Isso eu tô pensando agora. Sabe por quê? Porque cada vez que tu lê a palavra, tu te aproxima de Deus. Tu te aproximando de Deus, tu tá pronto para receber novas revelações. E aí tu lê de novo, tu te aproxima um pouquinho mais de Deus. Tá pronto para receber novas revelações. E quanto mais tu vai lendo e meditando na palavra dia e noite, mais pertinho do Senhor a gente vai ficando, e Ele vai nos revelando e vai nos instruindo, conforme disse o profeta. E aprenderão diretamente do Senhor e compreenderão diretamente do Senhor. Ele é o bom pastor, é Ele que nos ensina. Amém. Aleluia. Nossa.
Muito obrigado pela presença de vocês. O próximo vídeo será então o 2º capítulo de João. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de eu terminar, quer falar mais alguma coisa? Não, adorei. Então, muito obrigado. Até a próxima. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e botar o lembrete para que quando o vídeo for lançado você já seja avisado. Muito obrigado. Até a próxima. E essa é a verdade em Cristo Jesus.